Olá, gurias, tudo bem? Muito. Sejam bem-vindas. Vamos lá. Marina. Entrando. Oi, Lu. Tudo bom? Oi, Olá, Mari. Tudo bem? Oi, tudo? Sil. Tudo bom? Beijo pra todo mundo que tá entrando. É bom ver caras conhecidas. Ah, Mari, tudo certo? Tudo bem, tudo tranquilo. Ah, então tá. Vamos começar mais uma Vamos. live, né? Então, hoje a gente vai falar sobre desfraude. É uma coisa que eu acho que é bem interessante para muita gente, né? A gente fica bem confuso como pai e mãe, assim, né? A gente não sabe como agir Uhum. e eu acho que cada filho é uma forma diferente. Às vezes a gente vai tentar da mesma maneira, né? Claro que hoje a gente vai falar sobre isso, mas se a gente vai tentar adaptar alguma situação conforme a criança também, né? Isso aí. Então, eu acho que é um assunto bem legal para a gente vir abordar e nada como uma terapeuta ocupacional, né? De poder estar falando isso pra gente, né? Eu acho que é bem legal. E que bom que tu aceitou o convite, fiquei bem feliz. Eu também. Obrigada pelo convite, inclusive. Acho que vai ser uma troca bem legal, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre o desfraude, né? Principalmente Uhum. quando tá na hora, quando não tá, como que é feito, como que eu posso estimular. Então, eu acho que essa conversa vai ser bem legal, principalmente para os pais que já entraram, né, nessas perguntas e não têm as respostas. Então, espero que eu E- possa ajudar aí a esclarecer algumas dúvidas. Isso aí. E então, para a gente começar um pouquinho, eu vou lembrar um pouquinho das últimas live que a gente falou e a gente vem falando sobre essa questão das crianças, né, do crescimento, do desenvolvimento. E eu Uhum. acho que tudo tem fases, né? A gente possui a fase do crescimento na questão motora, na questão psíquica, né, na questão da fala, a linguagem que a gente falou nas últimas lives. E eu Uhum. acho que é bem interessante da gente poder também falar, porque no meio desse crescimento, desse desenvolvimento da criança e do bebê, a gente tem uma das fases que vai aparecer essa questão, né? Uhum. Algumas crianças, as mães já relatam que bem cedo já começou a se desfazer da fralda, não quer, enfim. E outras mães já não conseguem, porque tem algumas questões e tal, né? Tanto das crianças com alguma uma questão típica e atípica, enfim, né? Que eu acho que a gente pode estar falando que não se detém só a criança neurotípica, né? A gente também pode falar de crianças que têm algum transtorno, né? Alguma Isso aí. dificuldade, alguma síndrome, enfim, Uhum. alguma questão que a gente possa estar trabalhando isso. Então, acho que é bem interessante a gente identificar, né? E Uhum. uma das primeiras perguntas que a gente teve, né? Que eu já vou começar com as primeiras perguntas dos pais, Vamos lá. em qual o momento certo de retirar as fraldas, né? Então, a gente tem o Sim, controle do xixi e do cocô, né? isso aí. E, e em que fase mais ou menos, Mari, isso acontece? Daí tu explica um pouquinho para nós. Sim, vamos lá então. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre o desfraude, a gente tem que entender do controle esfincteriano, né? Que o que que é? O controle esfincteriano tem que ter uma maturação do nosso cérebro para isso acontecer, né? Que é um processo neurológico que acontece, né? E a gente possui dois esfíncteres, um Uhum, involuntário e um voluntário. O voluntário é aquele que a gente consegue segurar tanto o xixi quanto o cocô para ele não sair, né? Pra gente não fazer nas calças, enfim. E o involuntário é aquele que a gente não controla. Então, por exemplo, quando a gente está com dor de estômago, vem uma diarreia muito pesada, e até nós que não temos nenhum problema neurológico, muitas vezes não conseguimos segurar por esse controle involuntário que a gente tem, né? uhum, Como tu disse, tem fase certa? Sim e não.
Por quê, né? Ali pelos 2 anos de idade, mais ou menos, uma criança, ela já teria que ter o controle esfincteriano. Ou seja, tanto em meninas quanto em meninos, a gente pode começar o desfraude na fase dos 2 anos de idade. Né? Uhum. Parece que é muito cedo, mas a gente tem nos estudos que é mais ou menos até 1 ano e 8, 2, que a gente começa o desfraude. A gente tem uma janela para isso acontecer. Então, não é com todas as crianças que com 2 anos vai sair sem a fralda, né? Isso não ocorre. Então, eu recebi também uma pergunta de uma mãe dizendo: preciso esperar o tempo da minha filha? Esperar o tempo, a gente tem que saber muito bem o que é esperar o tempo. Porque para todo o desenvolvimento, para todas as fases de desenvolvimento, a gente tem uma janela, né? E essa Uhum. janela a gente tem que cuidar muito. Então, dos 2 aos 4, 3,5, 4 é a janela da menina, né? Uhum. E dos 2,5, 3 até os 5 é a janela do menino, né? Uhum. Tem aquela questão também, menina desfralda antes que menino? Não necessariamente, porque o Uhum. desenvolvimento da criança começa com 2 anos. Criança é menino ou menina, né? Uhum. Só que a gente sabe que a menina, algumas vezes, ela é um pouco mais adiantada que o menino. Mas isso não significa, não, a gente não pode generalizar que todo menino vai atrasar no desfraude. Não. Inclusive, tem estudos que mostram também que meninos desfraldam sozinhos. Quando vê, o Uhum. menino tá lá correndo com a fraldinha na mão pela casa, né? Então a gente tem que cuidar muito isso. O que a gente não pode é generalizar e achar, ah, minha filha tem 4 anos, né? Mas aí eu escutei lá que ela pode desfraldar até os 5. Peraí, né? Tu já tá chegando na janela, vamos cuidar, vamos ver o que está acontecendo que essa criança ainda não conseguiu desfraldar. Então, lembrando que o começo do desfraude, quando os esfíncteres estão maturados, é com 2 anos de idade que a gente começa a intervir, tá? Na questão do Uhum. desfraude, Uhum. Tá, tá? e daí. Não, pode falar. Só para complementar um pouquinho da questão do desenvolvimento, de como isso acontece, né? Então, quem Aham. envia os sinais que a nossa bexiga está cheia, é a nossa medula, que chega lá no nosso córtex. Então, o Uhum. córtex, ele fica avisando, ó, tua bexiga tá ficando cheia, tua bexiga tá ficando cheia. Vai no banheiro, vamos lá, vamos lá. E se esse processo não ocorre, a criança não consegue segurar e ela nem sente que fez ou o xixi ou o cocô. Então, para a gente fazer um desfraude, que isso é muito importante, questões neurológicas têm que estar ok. A maturação desses esfíncteres tem que estar pronta para a criança conseguir desfraudar, né? Então, isso é Uhum. bem importante da gente entender, porque não é simplesmente. Minha bexiga tá cheia, eu vou correndo para o banheiro. Mas como isso acontece? Tem uma questão neurológica envolvida, que depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre as crianças que têm alguma alteração neurológica, como que E- isso pode funcionar. Isso. Uhum, Mari, nessa questão, assim, justamente da criança atípica, né? A gente uhum, observa que tem algumas questões que algumas mães também se perguntam, né? uhum, Porque tu acaba comparando, né? Ah, mas o meu filho, e até entre irmãos, né? Ah, uhum, esse daqui a gente conseguiu desfraldar, e esse outro não conseguiu. Né, o meu uhum, primeiro filho, ele tinha dificuldade nisso e naquilo. Aí, que nem uhum. tu disse, o menino já chegava com a fralda na mão, porque daí ele já tinha, não queria, incomodava, né? E isso Incomodar. acontece muito. Sim, Mas a bastante. gente pensa assim, ah, daqui a pouco o paciente neurológico não vai desfraldar nunca, vai usar fralda pro resto da vida, né? Uhum, E aí, uma das frases que chegou, não, chegaram duas dentro desse momento, assim, que eu acho que a criança tem bexiga neurogênica, tá. né? E ela pode retirar as fraldas ou não. Uhum. E a minha filha tem paralisia cerebral, se eu consigo tirar as fraldas ou não. Daí eu acho que a gente pode desmistificar um pouco essa situação para as pessoas, porque ninguém sabe o que é bexiga neurogênica. Ninguém não, né? A maioria, né, poderia explicar um pouquinho para nós, então, Mari. Uhum. Então, assim, ó, na questão da bexiga neurogênica,
uma questão um pouco mais comprometedora, porque para quem não sabe, a bexiga neurogênica, o que que é? É uma bexiga, vamos tentar explicar o mais simples possível, né? Mas é uma bexiga flácida, uma bexiga que não tem contração. Então, quando a gente vai no banheiro, principalmente para fazer o cocô, enfim, a gente faz força, a gente contrai e a gente solta, contrai e solta. E a criança que tem bexiga neurogênica, enfim, a pessoa que tem, ela não tem essa contração. Ou seja, só a questão do esfíncter involuntário, que é do corpo, que funciona, o voluntário não. Então, essa pergunta, ela é muito importante porque ela não tem uma resposta. Nem sim, eu não posso dizer que sim e eu não posso dizer que não. Por quê? Essa mãe vai ter que procurar, então já deve estar fazendo acompanhamento com o urologista, né? Com o PED da Uhum. criança e com uma equipe multidisciplinar, porque eles vão precisar se unir e ver se essa bexiga pode ser fortalecida ou não, né? Mas a bexiga neurogênica, ela é uma questão grave, né? Uhum. Não vi ainda sucesso, inclusive eu não tive pacientes com esse problema, né? Essa disfunção. Então eu não tenho propriedade para dizer que eu já fiz ou não fiz, mas o que hoje a gente sabe é que o urologista o fisioterapeuta, que é muito importante, né, Jo, nessa questão da Uhum. contração muscular para fazer essa musculatura, essa bexiga voltar ou não, né, junto com toda a equipe, o pediatra, que vão ter que avaliar o caso da criança para ver se essa bexiga pode ou não. Então é muito É. difícil, e a gente não pode generalizar também, né? Dizer, é uma bexiga flácida, nunca vai conseguir. É muito forte tu dizer nunca vai conseguir. Mas hoje o que a gente sabe é que, como também não conheço essa criança, né, não sei quem é, e essa pergunta foi muito sobre a patologia, né? É isso que hoje a gente sabe, que é uma bexiga flácida, então vamos falar em Uhum. termos mais simples, e que é difícil conseguir o controle do esfíncter por essa disfunção neurológica. Então, lembre que a gente Uhum. comentou que as questões neurológicas precisam estar ok, principalmente para maturação desses esfíncteres, para conseguir desfraldar, porque depende dos dois esfíncteres, tanto do involuntário quanto do voluntário. Então, se a criança só Uhum. tem o involuntário, como que ela vai segurar isso, né? Então, precisa Uhum. ser muito bem avaliado por uma equipe e não tenho resposta para dizer que sim ou que não, né? Precisa estar uma Sim. equipe conjunta para avaliar, Até porque né? quando o paciente chega com determinado problema, uma questão assim mais focada nessa questão que nem a mãe perguntou ali, que é uma preocupação, né? Que Uhum, não consegue controlar, então tu vai ter que usar fralda. E aí que nem tu disse, né? É visto como um paciente único. Então eu vou observar, analisar e aí sim, a partir daí encaminhar pro profissional certo. isso Existe aí. fisioterapeuta especializado nessa área, tá? A gente fez uma live anteriormente, né? E Uhum, então eu tenho colegas que trabalham só específico com isso, né? uhum, Seja com questões neurológicas ou não. Então a gente pode estar trabalhando essa questão da bexiga. E aí, junto com o médico, né? Que daí o médico, e muitas vezes, muito ele vai aplicar alguma, né, botox, alguma medicação, dependendo da que tem necessidade, né? Existem, uhum, existem, que nem lá em Belo Horizonte, que a gente consegue fazer um processo lá que eles te ajudam nessa questão da bexiga, né? Só que uhum, tem que passar por uma etapa para ver se tu se encaixa no perfil que eles, né, eles conseguem te uhum, acolher lá e eles trabalharem isso. uhum, Mas, inclusive, eu tive um paciente que foi tentado encaminhar para lá e eles não aceitaram por causa de algumas questões que ele é muito grave, né, nessa. Então, existem possibilidades de melhora, mas cada caso é um caso, Cada né? caso E é um caso. A gente aí, nunca pode generalizar, né? Por isso que quando a é, gente não tem um estudo científico que prove que sim, que pode, ou que não, que nunca vai, a gente nunca diz um ponto certo, né?
Então, a Sim. generalização a gente tem que ter muito cuidado. E principalmente É. quando vai falar com esses pais até, né? Porque nenhum pai quer que seu filho tenha algum tipo de problema, Aham. né? E quando tu vai Sim. conversar com esses pais, tu não pode dar esperança, mas tu também não pode tirar tudo deles, né? Então, eu acho que a gente Sim. tem que saber Sim. dosar isso e sempre ser sincero com esses pais, enfim, com essa família que está procurando ajuda, que está procurando atendimento, para que não seja uma frustração nem para a família, nem para o filho, que fique tudo equilibrado, né? Acho isso muito Uhum. importante, porque a gente mexe com aspectos emocionais também, né? Então a É, gente tem que sim. cuidar muito. Essa questão do desfraude, eu acho que uma das coisas que mais pesa é o emocional, Sim. né? Muitas vezes o psicólogo tem que atuar junto com o terapeuta, né? Porque Uhum. não tem algumas questões assim que até depois a gente vai falar mais adiante, né? Que às vezes tu não consegue fazer determinada função por algum medo, algum trauma, alguma situação que tu tem que tratar isso antes para poder vir depois a terapia, né? E aí sim a gente Exatamente. ter sucesso, né? Maria, a segunda Exatamente. pergunta foi essa questão tanto do PC quanto da bexiga, né? O Isso. PC, tu quer falar um pouquinho, que eu acho que esse é bem interessante da gente explicar, né? Como é que Sim. funciona. Então, na realidade, a questão da paralisia cerebral é a mesma coisa, né? Porque a gente sabe que um PC pode ter vários tipos de PC, né? Mas aquele PC que é comprometido neurologicamente, ou seja, que não fala, que não anda, que só mexe os olhos, alguns têm alguns movimentos involuntários. Então, muito provavelmente, essa criança que não adquiriu nem o tônus muscular do corpo não vai conseguir desfraldar por um motivo de tônus, né? Hoje, falando de uma criança assim nesse estado hoje. Agora, um PC M, vamos falar, né? Uma questão M, né? Que mexe todo o outro corpo, tem um cognitivo preservado, tem uma sensibilidade preservada, sente aquele determinado, sente as roupas, sente quando vai urinar, tem essa sensibilidade, tem essa maturação, ele consegue desfraldar. Né? Então, por Uhum, quê? Porque a gente depende desses aspectos neurológicos, principalmente aspectos motores e aspectos emocionais para fazer o desfraude. Então, não tem como uma criança que não sente o corpo, que não consegue, enfim, nem se expressar, no caso, se né? perceber, né? Se perceber enquanto pessoa, enquanto corpo no Uhum, espaço, a gente tentar fazer um desfraude. Né? Isso é dar, que nem eu falei, é dar esperanças por um caminho que talvez não tenha resultado. Então a gente tem que cuidar muito, né? E claro, os pais eles têm noção de quando o seu filho consegue se sentir, consegue se perceber, né? E para fazer o desfraude. Então não é toda mãe que chega pedindo, eu quero que meu filho desfraude. Não. Tem uma consciência de como pode acontecer esse desfraude, né? Que é isso que a gente vai falar um pouquinho depois também da questão dos passos, né? Como que eu vou saber que meu filho está pronto? Quando que eu vou poder uhum, fazer esse desfraude? Então, a gente vai estar comentando um pouquinho mais depois. Mas na questão uhum. da paralisia cerebral é a questão neurológica. Sim, que daí tem a ver com tônus e percepção, né? É muito Exatamente. importante. Por isso que o terapeuta ocupacional entra, né? Ele trabalha Sim, muito com essas questões, então auxilia junto com o fisioterapeuta, enfim, com os outros profissionais, né? É sim. E vale importante uma ressaltar, né, equipe. Jo, que o terapeuta ocupacional ele é capacitado nas AVDs, né? Então, Sim, nas atividades de vida diária. E sim. higiene corporal, pessoal, é uma AVD. Acaba, Então, atividade sim. de vida diária é tudo que tu faz por ti. Então, é tu tomar banho, é tu se alimentar, é tu pentear teu cabelo, é tu se maquiar. Então, o terapeuta ocupacional é capacitado para fazer essas questões de atividade de vida diária. Não que, no caso do desfraude, outros profissionais também podem estar auxiliando e né, dando apoio para esse Uhum, paciente no desfraude. Mas a questão, quando a gente realmente vai trabalhar, eu sempre digo para procurar um TO, porque a gente sabe bem a questão teórica e prática de como faz essa questão do desfraude. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de autismo, e quando a gente vai é falar de isso um que eu ia PC, perguntar. são dois nortes É, diferentes, né?
Então, a gente vai explicar depois também um pouquinho, vou dar umas diferenças para vocês entenderem como que o autismo é diferente na hora do É. desfraude de uma criança típica, por exemplo, ou até mesmo de um PC, que tem a cognição, né? Tem um cognitivo Uhum. preservado. É isso que eu ia te pedir, porque eu acho que dentro do autismo é bem interessante a gente poder pontuar, né? Uhum, E é um pouco diferente. Eu vou fazer a terceira pergunta para a gente poder entender também. sim, vamos lá. Bom, a gente tem muitos mitos e verdades, né? Sobre Basta. questão. Então, nós, eu como mãe, né? Enfim, quem é mãe, a gente acaba se espelhando, assim, né? Uma fala do filho da outra, uma compara um filho com o outro, né? Que tem a escadinha lá, então o primeiro filho com o segundo, com o terceiro, né? E, Uhum, e eu acho que a gente podia desmistificar ali os mitos que a gente tem com desfraude, né? Para algumas uhum. mães poderem entender também. Uhum. Eu acho que a primeira questão que a gente já comentou no início da live é, primeira coisa, né? Se existe tempo para a criança desfraldar. Então, como a gente Uhum, comentou, tem aquela janelinha que a gente tem que cuidar, né? E tem também na questão do tempo, que eu acho isso muito curioso. Porque muitas mães perguntam, ah, mas eu vou esperar até o verão porque é mais fácil. Não é que uhum, seja mais fácil, porque é mais. É, porque é mais fácil, vamos colocar essa palavra. Mas não é que é. seja mais fácil no verão do que no inverno. Não tem diferença nenhuma desfraldar no verão ou no inverno. Só que no verão a criança tem menos roupa, né? Uhum, sim. Então, isso é Para um mito limpar, para trocar. para tudo, né? Então, quando chegam para te dizer, ah, não, agora vai entrar o inverno, agora, né? Nós estamos entrando no inverno, já estamos no caso, mas ainda não chegou o rigoroso mesmo, né? Eu vou esperar até novembro para desfraldar, porque não. E a criança está ali pronta, pedindo, por favor, tira a minha fralda. Só falta ela falar, né? E É, aí, às vezes esperam, porque acham que é melhor, mas não tem nada a ver. A questão de tempo não interfere no desfraude, só que facilita na hora de trocar, de limpar, como a gente comentou, né? Mas não é. tem muito a ver. E a questão do menino e da menina também, né? Então, como a gente comentou, meninos desfraudam no mesmo tempo que meninas, não tem muita relação da menina ser mais rápida ou não. É aquela questão, vai de criança para criança, cuidando a janela de novo, né? Cuidando a janela para não ultrapassar o tempo, porque por que essa janela é importante? A gente foca tanto nisso, porque se a criança passou, tem que investigar. Ou ela tá com um problema gastrointestinal, ou ela não tá com um problema emocional, que ela não quer tirar a fralda, ou ela tem um problema neurológico que tu nem imagina. Então, os Uhum, marcos do desenvolvimento que a gente chama são importantes para isso. Não é simplesmente um número que está ali. E se a minha filha não atingir esse número, ah, ok, é no tempo dela. Não, isso não existe, né? Então, sim, tu tem dentro daquele tempo para desenvolver, né? Não desenvolveu, abre o olho que alguma coisa de errado está acontecendo. sim. Até depois, né? Passou a janela ali que tu falou, eu Uhum, tenho perdas urinárias, né? Vou rir, fazer cosquinha ou espirrar, e aí uhum, perde, né? Isso também tá uhum. dentro do Segura movimento, demais né? por não querer tirar a fralda e começa a ter os problemas de questão de infecção urinária, né? Que isso é Sim, gravíssimo. Então, sim. quando a criança segura o xixi, porque ou não quer parar de brincar e segura muito aquele xixi, né? É. Ou tá muito eufórico e segura, ou tá muito eufórico e vaza, né? E aí, Uhum, Jo, eu acho muito importante a gente lembrar da questão emocional nessa parte. Porque quando a gente uhum, vai fazer o desfraude de uma criança, acontece escapes o tempo todo, né? Então, tu tirou a fralda, ela não vai fazer o xixi no vaso na primeira e na segunda vez. Vai ter escapes uhum, durante o dia, tanto de fezes quanto de xixi, né? E o uhum. importante é não brigar com essa criança porque isso aconteceu. Né? Porque como a gente falou no início, o desfraude tem questões emocionais muito importantes envolvidas. Então, uma coisa é, tu tá fazendo o desfraude do teu filho, ele fez xixi na calça e tu diz, ele vai lá, mãe, fiz xixi na calça. E a mãe gritar, dizer, mas por quê? Tu já sabe que é no vaso, me dá essa calça aqui, não, 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 dá um sermão. E outra Acontece. coisa é tu Uhum. chegar pro teu filho e dizer, filho, você sabe que é no vaso, mas da próxima vez você vai conseguir, tá tudo bem. Então,
dá para tu ensinar que não foi legal? Dá, mas de uma maneira mais tranquila. Porque a gente Sim. pode futuramente desencadear distúrbios. Então, Uhum. a gente fala muito da enurese e da hicoprese, né? Que a enurese é o Uhum. transtorno psicológico para o xixi, para o escape do xixi, e a hicoprese para o cocô. Esses Uhum. distúrbios são diagnosticados depois dos 4 ou 5 anos, ou seja, a criança já está desfraldada, e aí aconteceu algum episódio, alguma coisa emocional que afetou essa criança e ela simplesmente desaprendeu a fazer xixi e cocô no vaso. Ela começa a fazer nas calças e a mãe E tem que volta. botar a fralda de novo, né? Então, eu não tô Uhum. dizendo que, claro, para algumas pessoas talvez xingar não vai fazer nenhuma diferença. Mas a gente já tem comprovado essas questões, né? A gente Sim. tem até artigos científicos falando sobre isso. Então é melhor evitar para que isso não ocorra futuramente, porque não é só com crianças atípicas que isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então a gente precisa cuidar muito. O desfraude é uma aprendizagem, né? A criança está aprendendo aquilo, então a gente tem que se colocar no lugar da criança e pensar, bom, se eu estou aprendendo a mexer no computador, né? E alguém vem e me xinga por aquilo, porque eu cliquei numa tecla errada, porque nanana, olha o medo que vai me gerar de continuar mexendo no Uhum. computador. É a mesma coisa Uhum. para criança. Então a gente tem que cuidar muito. Eu sei que as mães, os pais trabalham o dia inteiro, aí chegam em casa, estão cansados, aí vem lá o filho todo com xixi, cocô na calça e a casa inteira, e meu Deus, né? Só que a gente tem que cuidar para no futuro isso não gerar um transtorno psicológico, um transtorno aí emocional nessa criança. Sim, sim. Até porque dá trabalho Uhum, e eu acho que é cansativo. uhum. Principalmente a questão noturna, né? Porque eu Sim. botava despertar, tal Uhum, horário. Antes de eu dormir, eu colocava a Érica, botava despertar tal horário de madrugada e depois de manhã, até eu me organizar, acho que foi uns 3 meses. Então, pensa 3 meses fazendo isso, sabe? Se uhum, organizando e tal. Se ela ia dormir na Dinda, na avó, eles também faziam a mesma coisa. Eles continuavam a minha rotina pra não perder, assim. E foi que se organizou quando eu vi, não precisou mais e deu, né? E uhum. nunca mais. Porque tem crianças que acabam sendo mais fácil, às vezes, tirar de dia, e tem outras que é mais fácil tirar à noite, né? Sim, Então, verdade. Lembrando, a, até a gente sabe, Jo, quando uma criança ela tá, eu não vou dizer pronta, mas assim, ela está ali para desfraldar quando ela acorda com a fralda seca. Então, quando ela uhum, dormiu a noite inteira e a mãe de manhã acordou para limpar a criança e não tem nem xixi nem cocô. E aí tu já fica de uhum, sobreaviso, porque isso é um sinal de que o esfíncter já tá lá na maturação, já tá se uhum. encaminhando para ficar tudo ok, né? E aí tem também muitas perguntas no sentido assim, mas meu filho não pede para ir no banheiro. Como é que eu vou fazer com essa criança? Principalmente com os pais de autistas. Porque muitos Uhum, autistas não são verbais, né, nessa idade uhum, ainda, e eles desfraudam, né? E aí tu pergunta, mas como assim tu vai fazer isso? Porque uma criança tem que pedir para ir no banheiro, mas a criança não precisa pedir verbalmente, ela pede com o corpo. Né? uhum, Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre os sinais que a criança dá, tanto no xixi quanto no cocô, para tu conseguir avaliar se essa criança tá pronta ou não. Claro que uhum, dentro da TO a gente tem alguns protocolos, né? Eu trabalho com análise do comportamento aplicada, então os protocolos que eu sigo é relacionado a essa ciência, né? Que é padrão ouro, no uhum, caso, no tratamento de autismo, né? Mas esses sinais é para todas as crianças. Porque apesar de tu uhum, ter um transtorno, um distúrbio, né, qualquer doença, o corpo sim. fala. E é muito importante a gente entender que o nosso corpo além de ser regido por sensações, ele é regido por movimentos. Então a gente tem que prestar Uhum, muito atenção nos movimentos. sim, é verdade. E aí a gente pode entrar nessa questão de poder usar ou não o pinico, né? Tem Hum, alguns estudos que falam, outros, né? E assim por diante. Cada cada experiência, caso é um caso. Uhum, cada terapeuta, porque às vezes o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o físio, né? Eles estudam, mas uhum. enfim, tem umas situações que a gente também tem que observar. Ah, liga a torneira pra água ficar descendo, bota uma musiquinha, fica ali do lado olhando o livrinho, né?
Ou eu já escutei muita gente que é para fazer no banho, né? E aí, a partir disso, tu faz no banho, que daí tu consegue, não sei o que, não sei o que. Então, assim, Uhum. penso eu, Mari, né, que até veio uma das perguntas, né, porque meu filho não consegue aprender a fazer xixi no pinico. Então, tem algumas questões ali que eu acho que são psicológicas, mas tem outras, né, que é questão Uhum. orgânica que eu acho que está interferindo também. Sim. Então vamos tentar botar agora o autismo, né? Que eu acho que é bem característico nessa questão do desfraude, e uma criança típica, né? A gente Uhum, tem que sempre lembrar que uma criança típica, nessa fase, ela já te imita, ela já te olha, ela já consegue entender o que tu tá fazendo de uma forma simples, né? Bem tranquila. Então, se é um menino, né? O pai vai no banheiro fazer xixi, o menino vai atrás curioso saber o que o pai tá fazendo ali. Para que serve o uhum, vaso? Né? O que eu posso fazer com isso? Né? Então, é mais fácil de fazer o desfraude por conta dessa imitação, tá? No autismo, e aí vem a questão do pinico. Pode usar pinico? Pode usar pinico, não tem problema. Tem muitos médicos que falam que se a criança não se adaptou no vaso, ainda não gostou, usa o piniquinho, crianças típicas, tá? Usa o uhum. piniquinho, não tem problema, depois a gente vai pro vaso. Se a criança já for direto pro vaso, melhor ainda, né? Sim, Então, porque tem o perfeito. adaptador, Oi? daí tem o adaptador, Isso. Tem um né, que adaptador que a facilita. gente coloca para a criança não cair, enfim, não ficar com trauma, que vai cair no É. vaso e tudo mais. Agora, quando a gente está falando de autismo, a gente tem que entender que eles já têm uma questão de linguagem receptiva, que não é muito legal. Então, a pessoa dá uma ordem, parece que eles não escutam, né? A pessoa chama o nome deles, parece que eles não escutam. Então, isso é uma linguagem receptiva que eles não conseguem entender, né? Uhum, Geralmente, eles têm baixo limiar assim, de imitar, eles não conseguem imitar ainda nessa fase. Alguns, uhum, tá? Não vamos generalizar. Contato visual, a gente sabe que é muito baixo, e aí tu fica pensando, meu filho chegou ali nos 2,5, como é que eu vou desfraldar? Se ele não me olha, se ele não me imita, se ele não tem interesse pelo não faz banheiro, sinal. se ele não dá sinal, se ele não tem nada, né? Uhum, Então, nunca, nessa questão, tá? A gente não indica fazer o desfraude no pinico, porque depois para passar pro vaso é um outro desfraude. Porque o que a criança, todas as crianças entendem? Eu faço xixi e cocô na minha fralda, minha mãe me troca, eu fico limpo, tá tudo ok. Beleza. Por que agora eu vou ter que fazer no vaso? Qual o sentido de eu fazer no vaso? Então, para uma criança típica, tu explica e ela vai entendendo, né? Que ok, vai dar tchau pro cocô, uhul, toda aquela questão lúdica da criança. Agora, para um autismo, tu tirou da fralda e botou no pinico. Meu Deus, foi uhum, um parto para fazer aquilo porque ele não entendia, porque ele estava confortável. Aí, ok, tu conseguiu. Ah, mas agora eu vou no shopping. Tu não vai levar o pinico da criança junto no shopping. uhum, E o vaso é tudo vaso, tudo igual, apesar de ter cores diferentes, mas vaso é vaso. E aí a criança precisa fazer xixi. Ela não vai fazer no vaso, porque ela quer o pinico que ela aprendeu a usar. Então a gente não uhum, indica os pais a fazerem desfraude quando estão fazendo desfraude com uma criança autista no pinico. A gente indica fazer direto no vaso e, se for menino, o pai ser o modelo, tanto porque tem uhum, homens que fazem xixi sentado, tem homens que fazem xixi em pé. E isso é uma coisa muito uhum, importante, porque não adianta o pai fazer xixi em pé, né? E a gente ensinar o menino a fazer xixi sentado. Já uhum, teve casos que deu certo, o menino começou a fazer xixi sentado, depois foi para pé, bem tranquilo, mas isso também já é uma quebra do padrão dos autistas, né? Então a gente tem que uhum, cuidar, porque o pai tem que ser o modelo dessa criança. Então, se o pai faz xixi de pé, começa o xixi de pé, bota um banquinho para a criança subir para conseguir fazer o xixi no vaso. E a mãe é a mesma coisa. A mãe precisa ser um modelo para essa criança, tá? uhum. Então, o pinico não é indicado para os autistas por essa questão, por essa quebra que eles têm, porque eles já são, né, tem toda uma rotina, tem que seguir todo Sim. passo a passo, senão eles podem entrar até em um surto, né, por quebra dessa rotina. Então a gente já faz direto onde tem que ser o processo,
que é muito mais simples e tu vai desfraldar uma vez o teu filho daí. Não precisa fazer um Uhum. segundo desfraude. Porque para ensinar uma criança autista a usar o banheiro, crianças principalmente que não falam, tem uma série de coisas que a gente faz. Não é simplesmente tirar a fralda e colocar a criança no vaso, né? A gente utiliza os métodos do ABA para fazer isso, principalmente com crianças rígidas. Então, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque esse não é o assunto, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho. Por que que a gente não usa o pinico com uma criança que não entende o processo ainda, né? Que não vai fazer esse desfraude de maneira efetiva. Não vai Aham. conseguir fazer de maneira efetiva. E tu vai ter que repetir ainda o processo depois, né? Sim, sim. Não, e eu acho que é importante a gente cuidar justamente isso, né? Uhum, Observar de como é a criança, né? Eu, como mãe, vou saber como é, muito uhum, mais fácil, né? E aí, uhum. junto com a terapeuta, de achar uma solução para a gente poder organizar isso. Claro que se for uma Exatamente. criança típica, é muito mais fácil, né? Uhum, Ah, em alguns casos, assim, porque daí só se realmente tem uma questão mais psicológica, né? Por uhum. exemplo, que a gente, né, que foi falado ali a questão de, eu não consigo fazer o cocô no vaso. Então, às vezes a criança acha um determinado lugar e acaba ficando naquele lugar porque se sente mais confortável, se sente bem e acaba fazendo ali. Exatamente. E Exatamente. aí tem que entrar com algum outro recurso, assim, com uma terapia, alguma questão mais para poder estar ajudando, né? E entender o E tem porquê que ver desse também se motivo. a criança não tá fazendo isso para ganhar a atenção dos pais, né? Não tá com Sim, alguma questão assim, tipo, não vou fazer no vaso porque eu não ganho nenhum reforço por fazer no vaso. Agora, se eu faço, eu não ganho nenhum parabéns que eu consegui. Agora, se eu fizer sim, na minha se fralda, faz minha mãe me aonde. dá atenção, nem que seja me xingando. Então, a gente tem que É, cuidar isso. isso, né? Porque a criança típica, atípica, é regida por questões sociais, por elogios. A gente se sente motivado com isso, né? Então, claro, você não precisa fazer Uhum, uma festa, porque como a gente sempre diz, o fazer xixi e cocô tem que ser natural. É uma coisa que vai fazer o sim. resto da tua vida, não é um espetáculo, porque senão a Uhum, criança sempre vai entender que ela vai fazer lá, vai ganhar alguma coisa, né? Vai ganhar uma super festa. E se não ganhar, fica frustrada, né? Mas a uhum, gente tem que sim. sim reforçar que tá certo, que tá legal. Parabéns, tu fez no vaso, olha que legal, não sujou a cueca, não sujou a calcinha. Então a gente tem que dar um reforço para essa criança, para ela se sentir Uhum, importante e entender que ela conseguiu fazer algo muito difícil, né? Que ela conseguiu uhum, realmente fazer aquilo que a mãe estava pedindo, né? Então, o sim. reforço social é muito importante em todas as fases, até na fase adulta, na fase idosa, não interessa a fase que a É. gente está. É importante a gente receber um elogio por aquilo que a gente consegue fazer e consegue fazer bem feito, né? É verdade. Até me lembrou antes, voltando um pouquinho, quando tu tem irmãos, né? A gente escuta muitos pais falando isso, né? Quando eu tive meu segundo filho, ele voltou a usar fralda. Então, de que forma isso também está interferindo, né? É uma Uhum. questão que eu acho que também tem que ser avaliada, olhada, né? E cuidada com carinho para a gente poder entender. Uhum. E essa Mas mãe que isso. falou, só para fechar, João, essa mãe que falou Hum, que o filho não usa o pinico, né? Não consegue usar o pinico. Daqui a pouco ela tem que ver se esse pinico não está sendo agressivo para a criança. Se daqui a pouco sim, ele porque odeia aquele pinico simplesmente pelo fato de olhar e não achar legal, né? tem aqueles Então, pinico que tem música, né? Aqueles pinico que tu abre assim, faz um show de coisas ah, assim. ah, E e tem aqueles três alto, simplesinhos, e tem aqueles bem simplesinhos, assim, né? Que tu. sim. Então, não precisa ser caro. Não precisa ser aquele É. pinico mais luxuoso da loja, não precisa. Pode ser o bem simples, sabe? E se Aquele der, suporte. redutor e É, direto no vaso, que ajuda isso, muito isso. mais no processo. Aquele. Bah, Uhum. eu usava direto aquilo lá e eu acho muito, muito prático, assim, muito bom, assim. Claro, daí tem que, por exemplo, assim, uma das coisas que eu até vou comentar aqui, Mari, tu pode me ajudar,
Por Uhum, exemplo, tu tá no vaso sentado, a criança tem os pezinhos curtos, óbvio que não vai encostar no chão, né? Então a gente uhum. também tem que cuidar dessas questões, porque daí tem toda uma alteração ali, né? Que eu acho que seria importante estar com os pés apoiados, né? Não ficar ali com Principalmente os se pés for balançando. de sensorial vestibular, né? Onde a criança não tem muita noção do. Até proprioceptivo, que a criança não tem muita noção do corpo, do espaço ainda, e ela fica ali flutuando em medo e ela nunca mais vai querer fazer aquilo, né? Porque dá Isso, medo. E aí muitos pais dizem, tá, mas ele não tem nada. E ele não consegue usar o vaso, ele entra em desespero. Por quê? Não é do nada. Alguma coisa isso aí. aconteceu. Então a Porque não gente é tem que só com a criança neurológica, mas é isso, é justamente isso que também afeta, né? Além da Uhum, questão do intestino ter esse pé apoiado para ficar bom para saídas, enfim, né? uhum, Para facilitar a condução, mas justamente o fato da criança não ficar apavorada, né? Ter um uhum. suporte base, né? De tu poder, não, peraí, aqui eu tenho apoio. Então ela vai ficar mais tranquila e vai curtir mais o momento para não ficar tão eufórica, enfim, né? Eu Isso acho que é aí. bem importante, né? Uhum, uhum. Deixa eu te falar a última questão que me veio ali, as perguntas que veio hoje no Stories. Meu filho tem 4 anos e só faz cocô nas fraldas, que é um pouco daquilo que a gente estava falando, né? Exatamente. A gente vai ter que investigar, né, com essa criança para ver o que está acontecendo. Então a mãe tem que estar muito atenta. Tá, ele faz cocô na fralda como? Ele se esconde, faz cocô e me avisa que fez cocô? É um alerta, né? Me avisa que fez cocô. Isso pode ser muito comportamento por atenção, por querer a atenção da mãe, ou também pode ser uma questão psicológica, que ele não quer fazer no vaso, se esconde, faz cocô na fralda e depois troca. Pode ter questões Uhum. sensoriais? Também pode ter questões sensoriais do vaso, de sentar no vaso. Então a gente tem que. E o cocô é mais difícil. Para tanto típicos quanto atípicos, a gente vê principalmente nas crianças autistas que o xixi, nossa, tirou a fralda, foi, né? Agora o cocô às vezes tranca, tem criança que fica 8 dias sem fazer Não cocô. quer E é deixar. É. Sim, e é importante a gente lembrar assim, sempre que a gente vai fazer o desfraude, tirou a fralda, não coloca mais. Mas Mari, meu filho fica 8 dias sem fazer cocô, o que que eu faço? Bom, primeira coisa, nós vamos falar com o pediatra dessa criança para ver quanto tempo essa criança pode ficar com o cocô preso, né? Para ela não se prejudicar. Primeira coisa que a gente faz. Ah, Uhum. são 3 dias. Bom, já ficou 8. Fralda de novo. Essa criança ainda não está pronta emocionalmente, cognitivamente, né? Não está pronta para o desfraude ainda. Né? E é Uhum. importante todos os terapeutas que fazem essa questão do desfraude terem contato com os pediatras. Porque o PED é o que vai te dizer se sim ou se não. Eu, por exemplo, tive uma paciente que ela tem uma paciente que ela faz uso de muitos alimentos pastosos. Então, as fezes dela são bem molinhas mesmo. Ela se incomoda com a fralda, ela tem todos os pré-requisitos para o desfraude, mas a gente não consegue fazer o desfraude. E a alimentação é um pré-requisito. A alimentação, no caso, o cocô mole, a diarreia principalmente, é um pré-requisito que atrapalha. Né? Não é Uhum. impeditivo para o desfraude, o cocô mole, no caso, né? Aquelas fezes mais pastosas. Tu pode fazer? Pode, mas a gente tem que investigar se daqui a pouco essa alimentação não dá para ser mudada. Não dá para ingerir Uhum. um pouquinho de alimentos mais sólidos. Então, não sou eu terapeuta ocupacional, não é tu fisioterapeuta, não é o psicólogo, não é ninguém que vai mudar essa dieta da criança. O pediatra pode intervir, uma nutricionista, que é extremamente importante para a alimentação. Então, não Uhum. saiam por aí, né, dizendo, pode comer Aplicando. polenta que vai endurecer. Não, não é. Tu Uhum. não tem capacidade teórica para isso, Uhum. primeiramente falando, né? Mas claro que a gente consegue. Ah, trouxe um iogurte, então vamos comer, vamos engrossar um pouquinho com nan, que sempre comeu nan, sei, né? A gente pode estar
modificando de acordo com o que a criança já come e a gente sabe que não vai gerar nenhum problema. Agora, a gente vai Uhum, além disso para investigar, é pediatra, é gastro e é nutri, principalmente quando a gente uhum. fala de alimentação. Sim, com o especialista certo, né? E eu Isso acho que é aí. muito importante, sim. Uhum. É um conjunto de coisas, né? Para Sim, uma situação, a gente tem N coisas que pode ser visualizado e feito, né? isso Então, aí. como a gente veio falando desde o início da live, o que eu acho que é bem interessante é observar, Uhum. tratar como único, né? Um paciente com um olhar só para ele e a gente vê o que que é possível e o que que não é, criar estratégia para cima dessa criança, desse problema e dessa questão, né? Isso Eu aí. acho que é E eu mais ou fiz menos de. por aí. Isso aí. Eu fiz Tô falando agora como que eu sei que o meu filho está pronto. Vamos falar do Uhum. checklist, né? É. Então, baseado na análise do comportamento, né? Como que a gente pode saber que a criança está pronta? Primeira coisa, quando a mãe vem com a demanda do desfraude para nós, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é analisar os sinais para depois a Uhum. gente fazer o protocolo, todos os protocolos que a gente tem e avaliar se essa criança está pronta ou não, tá? Então, primeira coisa para essa criança estar pronta é ela conseguir sentar, sentar no chão, enfim, sentar, não no vaso, tá? Mas sentar. Sim. Ela ter o Tentar sem contato auxílio. visual, ela ter o contato visual e ela ter a imitação, tá? Essas são as habilidades básicas que a gente já sabe que a criança vai conseguir fazer o desfraude de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, Uhum. né? E o checklist para a gente saber do xixi e do cocô. Primeira coisa é, acordou com a fralda seca? Quase 100% de chance que essa criança já tá ok para a gente começar a fazer o desfraude, tá? Mas eu vou falar para vocês alguns sinais do xixi que a criança dá, tá? Então, o primeiro sinal, colocar a mão no pintinho ali, né? E ficar apertando. Colocar a mão na região íntima e ficar apertando, tá? Mesmo sem falar, mesmo sem expressar que quer ir no banheiro, mesmo sem conhecer o banheiro, né? Então ela começa a apertar a região íntima. Torcer as pernas. Então, por exemplo, fechar as perninhas e torcer, fazer aquela coisinha de torcer as pernas. Sinal para Uhum. xixi. Saltitar no mesmo lugar, então dá aqueles pulinhos. Sabe quando a gente tá apertado que até a gente fica um lado pro outro? Um lado, e tá ali num papo que não pode terminar, não pode parar e fica ali, né? Segurando. É um sinal também de que a criança vai fazer xixi. Sentada, faz movimentos de vai e vem. Então tá sentada na cadeira, no chão e ela começa para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Claro que isso também no autismo, no caso, envolve uma estereotipia, pode ser uma estereotipia, mas vamos aqui pensar agora no desfraude, na fase do que a gente está observando sinais para desfraudar. Então esse é um Tá. sinal que acontece. Balançar as pernas sentados. Então tá lá sentado, fica balançando as perninhas, não para, assim, inquieto com a situação. Ficar de cócoras, tanto para o xixi quanto para o cocô, essa serve, tá? Então a criança fica de cócoras. Correr para um canto e ficar quieto. Quando Uhum. teu filho é bem arteirinho, assim, sobe nas coisas, brinca bem hiperativo, assim, e do nada tu diz, mas cadê essa criatura que eu não tô escutando, né? E aí tu olha, ela tá num cantinho agachada fazendo xixi ou fazendo cocô, né? Esse também é um sinal de que a criança vai fazer o xixi ou o cocô. E acordar com a fralda seca, como eu já tinha falado. E pro Uhum. cocô, a gente tem alguns sinais bem sutis. O primeiro é, a criança prende a respiração. Por quê? Porque ela tá fazendo força. Então, Uhum. quando tu vê que teu filho tá... E ele para e fica tá fazendo força para fazer cocô. E ele tá se Se percebendo, tá? concentra. Todos esses sinais, a criança tá se É, percebendo que tá saindo alguma coisa dali, isso mesmo que aí. ela não saiba o Uhum. que é. Uhum. Franzir a testa, então, né? Por causa da força que tu faz, também é um sinal. Ficar de cócoras, ir para o canto. Colocar a mão no bumbum. Então, tipo assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui me incomodando. E a criança vai lá e coloca a mãozinha atrás. Também é um sinal. Soltar puns, né? Normal. Fazer algumas caretas. Então, a gente tem Uhum. crianças também que até chegam a ficar vermelhas aqui quando elas estão fazendo cocô e a gente sabe que ela está fazendo cocô, né? E até Uhum. expressões faciais gerais, enfim, a criança pode apresentar. Se Uhum. esconder, né? Ela se esconde para fazer o cocô e ter o controle noturno, ou seja, acordar também com a fralda seca, né? E por Uhum. que que é importante a gente saber esses sinais? Porque quando a gente está num processo de desfraude,
Sabendo esses sinais, a gente não deixa a criança fazer xixi ou cocô na fralda. É aí que entra Uhum. a questão do autismo. Então, já chegou também para nós uma questão assim, né? Meu filho não fala, como é que ele vai saber que ele tá fazendo cocô ou xixi? Tu vai saber. Porque tu vai olhar Uhum. para ele e vai dizer, meu Meu Deus, Deus. esse é um sinal, vou anotar. Então a gente tem um Uhum. checklist, só entrando um pouquinho nos protocolos, né? Que a gente faz durante 7 dias, né? Que a mãe fica avaliando os sinais e, importante, a criança pode ter um sinal próprio. Tanto que tem crianças também que elas fazem só um movimento com o nariz. Então, tipo, ficam Uhum. e tá fazendo o xixi, tu nem sabe que isso é um sinal. Então é importante Uhum. durante no mínimo 7 dias a mãe avaliar todos os sinais que a criança dá e levar para o Uhum. terapeuta, no caso de um autista, né? E aí, antes, quando a mãe souber desses sinais, ela já vai antecipar. Então ela vai olhar para o filho dela começou a mexer as pernas. Ah, você quer fazer xixi? Vamos lá, então vamos no banheiro. E aí, bota a criança no vaso para fazer Uhum. xixi e a criança faz xixi. Então, por isso que é importante a gente saber, para não ter o risco da criança fazer na calça, né? E Uhum. continuar e continuar e continuar. Então, a mãe precisa saber os sinais, o terapeuta precisa saber os sinais, a escola precisa saber os sinais, os A avós escola. precisam saber os sinais, todo mundo precisa saber É, os até sinais. porque tem escolas que só aceitam depois que já foi desfraudado, né? Depois Dependendo que da já desfraudou. escola, né? Exatamente. Então. Então, e depois desses sinais, né, a gente tem a outra questão que a gente entra. Então, a gente começa a avaliar uma questão, vou tentar simplificar, né? Mas de meia em meia hora, a mãe olha a fralda dessa criança e anota para nós se fez xixi ou não, se fez cocô ou não. E aí a gente Uhum. consegue tirar uma média de quanto tempo a criança segura o xixi e quando que a criança faz cocô. E dentro dessa média, para a criança estar pronta para o desfraude, né? Como que um terapeuta sabe? A gente calcula essa média e a criança tem que segurar no mínimo 50 minutos o xixi para a gente dizer, ok, está pronto para o desfraude, vamos desfraudar, né? E o cocô Uhum. tem que ter uma regularidade. Então, aquela criança que tem a questão do intestino muito solto, faz 3, 4, 5 cocôs por dia, ou aquela criança que prende. Então, todas as questões orgânicas a gente tem que avaliar antes, até de começar esses protocolos, né? Porque são protocolos longos, cansativos e não é fácil desfraldar uma criança, principalmente uma criança autista, né? Para a Uhum. gente entender se realmente essa criança está pronta para esse processo, né? E Uhum. claro que depois tem toda a questão da hipersensibilidade, hipossensibilidade, de não conseguir usar o banheiro, aí são outros quesitos que a gente Uhum. trabalha para a criança conseguir ir até o vaso, entender o que é um vaso, mas aí já entra num outro nicho que é muito amplo e nem vai dar tempo, É. acho, de conversar. Não, tá quase no fim, Eu olhei aqui infelizmente. agora. Então, só Não, para a mas gente fechar, é. eu acho, Jô, eu acho que assim, Uhum. o que os pais têm que perceber, né? Além dos sinais. Primeira coisa, né? Investigar se o filho tem alguma causa orgânica, então xixi, cocô, Uhum. continência urinária, e tratar isso antes de fazer o desfraude. Uhum. Ver a frequência urinária, que isso o TO, junto com os pais, vai conseguir, ou os próprios pais, quando tem uma criança típica que não faz terapia, pode estar vendo também isso, né? Pode estar Uhum. observando essas questões. Bom, tá, vi que ele precisa de uma tal de frequência. Vou ficar olhando a fralda dele ali para ver se ele fez, se não fez, e a própria mãe, o próprio pai pode estar fazendo esse cálculo, né? Então, Uhum. mínimo 50 minutos, a criança segura o xixi, ok para desfraude, tá? Regularidade intestinais e os sinais emitidos pela criança, então, que eu já tinha comentado. É os Uhum. básicos. E as habilidades, né, de sentar, imitar e olhar. Se não tem isso ainda e tem as questões corporais, aí é uma outra questão que entra na terapia para a gente trabalhar, né, com essa criança pontual para conseguir fazer o desfraude com ela. Uhum. Muito bom, nossa, Mari. Assim, tu deu uma ajuda tremenda aqui pra muita mãe, muita É que profissional sim. também. Não, foi bem bom. E esse fechamento teu, assim, ó, foi ótimo. Eu acho que vale a pena a gente poder pensar nisso quando for aplicar em casa, né? Sim, E qualquer dúvida, né, Mari, qualquer situação, assim, pode entrar em contato com a gente que a gente sim, vai com estar certeza. podendo auxiliar também, enfim, ou com o pediatra, né, com a pessoa que tiver de maior
confiança, Exato. porque, né, que nem uma amiga minha que é pediatra, ela me disse uma vez, né, ela disse, não, ah, ela pode ficar 3, 4 dias, não tem que fazer cocô todo dia, não sei o que, né, então, cada Cada sabe, criança, né? De cada é, criança. Uhum. então, assim, nada como o pai e a mãe para poder também explicar para a gente como profissional, né? A gente como essa questão que nem tu, né? Usar os protocolos para poder estar ensinando os pais a observar melhor e diferente. Eu acho Sim. que foi muito, muito, muito esclarecedor, Mari. Eu acho que foi muito Bom, importante. Aham, eu acho que foi bem legal. Ó, tá todo mundo falando, então eu acho que, assim, eu só tenho que te agradecer, te dar os parabéns. obrigada. Obrigada. Muito, muito importante o trabalho. Isso é bem, Sim, bem bom, bem bom. sim. E E eu até quero agradecer a todo mundo também, né? Que veio assistir a gente. sim, todo mundo que veio, é. E agora tu, só pra fechar, né? Agora fechar mesmo. Quando tu fala da tua PED, né? É bem importante os pais confiarem no PED, confiarem Claro, podem buscar outras opções, outras opiniões, né? Mas confiar no PED, confiar no terapeuta. Não é qualquer pessoa que sabe fazer um desfraude, não é qualquer pessoa que vai desfraudar. Tem que ter um conhecimento para não gerar transtornos para frente, ali para frente, né? Então é muito importante os pais terem confiança, né? Os pais têm que pesquisar também, saber se aquela terapeuta tá fazendo o protocolo certo, tá Isso, ensinando o tem filho que. de uma maneira certa, sabe? Não tenham medo de perguntar. E eu tenho É. certeza que se for um terapeuta que realmente sabe o que está fazendo, ele vai tirar as tuas dúvidas. E se não souber, ele vai ser sincero e vai procurar para te auxiliar. Então, assim, tenham confiança em quem vocês estão deixando o filho de vocês para fazer a terapia. Ou vocês mesmos, passem confiança para os filhos de vocês na hora do desfraude. Passem que eles são capazes de fazer aquilo, que é uma coisa extremamente difícil, mas eles vão conseguir. E acolham. Hum, Acho que a palavra, né, é acolher essas crianças nesse momento que é difícil para todo mundo, né? É verdade. Verdade. Um beijo para todo mundo. Um Muito beijo, gente. obrigada, Obrigado pelo convite, Jo. Gina, Mari. E a gente vai falando mais assuntos daqui para frente. Isso Vamos. aí. Tem muita coisa pra gente falar e pra gente aprender. Tem mesmo, verdade. Um Então beijo. Boa tá. noite, Obrigada a todo pessoal. mundo. Boa noite. Obrigada. Até É. mais.